Oi pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Como é sabido, né, a gente não vai se encontrar hoje pessoalmente, ao vivo, vamos dizer assim, né, porque eu não tenho condições de estar com vocês, mas semana que vem a gente retoma o nosso encontro ao vivo, mas a gente vai dar o andamento, né, no conteúdo da disciplina. Essa é uma aula gravada, tá? E que no final tem uma atividade, tá? Preciso que vocês façam essa atividade e que ela esteja disponível para mim até a próxima semana, para a gente poder computar as avaliações parciais, né? Então, hoje, dando continuidade aos conceitos introdutórios de administração, a gente vai falar sobre a figura do administrador, tá? Então, a gente já refletiu a administração com relações públicas, a gente já aprendeu uma introdução à administração, foi lá na origem da administração, aprendemos, né, diversas conceituações, os elementos que compõem a administração, tá? Na aula passada a gente falou sobre o ambiente organizacional, né? O macroambiente, o microambiente, o ambiente específico, a organização formal, a organização informal. E para a gente completar essa percepção, né, do que é a administração, os elementos todos, a gente vai discutir hoje especificamente o conceito do administrador, do gestor, que é esse profissional, que é esse indivíduo que executa os preceitos administrativos, né, que assume a responsabilidade do comando das organizações, da gestão das organizações, tá? E é bom que a gente entenda qual é o seu papel e qual é a sua importância, tá bom? Começando com esse trecho aqui da nossa apresentação, esse administrador ou esse gestor, essa pessoa que desempenha um papel e está apta a interpretar os objetivos levantados pela empresa, atuando sempre com base no planejamento, organização, liderança e controle, convergindo tudo para a obtenção do que foi estipulado. Então, dos grandes pensadores da administração, Henri Fayol, ele vai apontando que esse é o especialista em interpretar aquilo que a organização deseja. Então, é como se esse extremo conhecedor dos desejos da organização e, sobretudo, alguém que assume a responsabilidade de tomar as decisões na execução das tarefas necessárias para que a organização chegue aonde ela deseja chegar, tá? Então, essa é a figura do administrador, do gestor. Então, deixa eu puxar um pouquinho para cá, que eu gosto mais desse lado aqui. Ainda analisando a figura do administrador e do gestor, né, a gente vê, a partir de uma outra citação do professor Chavenato, que a eficácia com que as pessoas trabalham em conjunto para conseguir os objetivos depende principalmente da capacidade daqueles que exercem função administrativa. Então, ele diz o quê? Que os bons resultados da equipe está muito relacionado à competência, à capacidade de quem comanda, de quem tem função administrativa de gerenciar, de orientar a organização, sobretudo as pessoas das organizações. Então, esse orientador da organização, esse que tem a capacidade de orientar os demais, né, na sua habilidade, imprimir eficácia nos seus comandados, esse é o gestor, tá? Então, quais um pouco do perfil de como deve ser esse gestor? Ele deve ter conhecimentos teóricos, mas também deve ter conhecimentos práticos, né? Ou deve ter conhecimentos práticos, mas também tem que ter fundamentação teórica. Então, é bom que ele seja alguém que estudou, que conheceu, que tem uma formação para assumir esse papel de comando, tá? Até porque hoje o mundo, né,
né, dos negócios, das organizações, exige muita atenção ao que há de mais moderno, ao que há de mais dinâmico, e esse gestor precisa estar antenado nisso. Deve buscar especialização. Eu já vi alguns profissionais falando que o administrador, naturalmente, né, aqueles que optam pela carreira em administração especificamente, eles vão em algum momento buscar uma especialização, ou seja, buscar uma área que eles mais tenham habilidade para poder se dedicar a essa área, podendo, inclusive, né, galgar espaços maiores na organização, em níveis maiores, mas a especialização, o conhecimento mais aprimorado em alguma área é um elemento muito importante no gestor. Preparo e disposição para viver situações diversificadas, então ele é aquele que tem uma intensidade de situações para considerar, né? Ele não executa uma tarefa muito rotineira, né? Muito previsível, tá? Sucesso para ele significa a maneira como executa o trabalho e obtém os resultados a partir dos recursos disponíveis. Então, assim, o que eu tenho de recurso disponível e o que eu posso fazer de melhor para ter o melhor resultado. Então, um bom gestor é aquele que, até com limitações de recursos, consegue trazer resultados, tá? Importa o seu modo de agir, as suas atitudes, a sua personalidade e a sua filosofia de trabalho. Por quê? Aí vai trazer um pouco do que a gente falou no final da nossa aula lá, do elemento arte, né? A gente teve a segunda aula nossa falou sobre que a administração ela é técnica, que ela é ciência e que ela é arte. E a arte está muito relacionada à figura do indivíduo, do profissional que a executa. E o jeito de ser, a sua personalidade, a sua forma de conduzir as pessoas, a sua forma de conversar, de planejar, a sua filosofia de ação, né, de como ele acredita que deve ser o trabalho, também impacta no sucesso dos resultados, né, da organização que ele comanda. Quais são as 3 habilidades do gestor? Tá? Há pelo menos 3 tipos de habilidades necessárias que o administrador deve ter, né? Conforme ele vai considerando as posições na organização, a gente tem que entender que a organização ela é dividida em escalas hierárquicas, né? A primeira, a base é mais operacional, a escala intermediária é uma escala de gerência, né? Que responde ainda por uma autoridade, mas também tem condições já de comandar mais quem está abaixo, e tem a escala, o nível mais institucional, que é a alta direção. O que a gente tem que ver? Que para cada um desses estágios em que o administrador está, ou se ele está no nível operacional, ou se ele está no nível intermediário de gerência, ou ele está no nível institucional, que é o mais alto nível da organização, ele vai ter que ter tipos de habilidades, tipos de conhecimentos muito específicos, tá? Quando ele está no nível operacional, que ele é alguém que comanda uma equipe, de repente, na execução de uma tarefa, tá? Ele tem que ter domínio técnico, ou seja, ele tem que conhecer sobre a execução daquela tarefa, tá? Então, para ele exigir o resultado dos seus subordinados ou dos seus comandados, né? Ele vai ter que ser alguém que saiba como executa aquilo. Então, tem que ser um conhecedor de alguma técnica, quando ele está no nível da supervisão, quando ele está no nível operacional. Quando ele passa a ser gerente, ou está no nível intermediário, ele é um grande negociador. Por quê? Ele não tem o poder total da decisão, porque ele é um gerente, a decisão está no nível institucional, mas ele tem que ser um elo de articulação com o nível operacional, com o nível mais baixo, tá? Então, ele tem que ter essa habilidade humana de ligar a parte de cima da organização com a parte de baixo da organização, por isso essa habilidade humana. E
O gestor que está no mais alto nível de comando, que é a alta direção, né, que são os CEOs, né, os grandes os diretores das organizações, eles têm que ter habilidades conceituais, eles têm que ser muito bem formados, muito bem preparados, eles já passaram, eles já têm conhecimento técnico, já têm habilidade humana, mas eles precisam ser estrategistas, né? Grandes analistas de cenário, conhecer muito bem a organização, conhecer muito bem o mercado, conhecer muito bem o ambiente interno, o ambiente externo, tá? Porque ele está num nível de comando total, né? Sobre ele, né, estão os outros níveis, os outros tipos de gestor. Por quê, gente, que é importante a gente saber? Que não tem só um tipo de gestor na empresa ou numa organização. Dependendo do tamanho dela, ela vai ter gerente, gerente é administrador. Ela vai ter um supervisor, supervisor é administrador, tá? O gerente de recursos humanos, por exemplo, ele comanda a equipe toda do setor de recursos humanos, né? E ele não deixa de ser um administrador, mas ele administra especificamente aquele departamento da organização, tá? Já o diretor comanda toda a organização, tá? Quais são as habilidades gerenciais, então? As habilidades, né, que a gente acabou de falar, né? Técnicas, humanas e conceituais. As habilidades técnicas têm a ver com competência de um campo de especialização. Ou ele é conhecedor em engenharia, ou ele é conhecedor em computação, ou ele é conhecedor em comunicação, né? Eu posso ser alguém ali do time da comunicação, coordenar as tarefas. Por exemplo, eu sou alguém que tecnicamente respondo por eventos, eu tenho que saber como executá-los. É um tipo de ação que eu realizo muito, né, dentro da universidade, que é o meu ambiente de trabalho, e eu devo saber, é um conhecimento que já deve fazer parte da minha especialização, é um conhecimento técnico na organização de eventos, tá bom? Já o nível mais intermediário, que é essa habilidade humana, tem a ver com um bom trato entre as pessoas, né, tanto com o indivíduo, com as pessoas, quanto num grupo, tá? Capacidade de motivar, de liderar, de informar adequadamente, de gerar entusiasmo, de articular a equipe, de comandar a equipe, porque às vezes, gente, a pessoa é muito inteligente, ele tem muito conhecimento, mas nas relações, na forma de orientar a sua equipe, ele não dá conta, ele não consegue concretizar isso em ações, né, na prática mesmo. Então é uma habilidade humana que falta. Às vezes ele é muito bem formado, tem uma competência muito grande, conceitual, mas não tem uma habilidade humana, que é o trato entre as pessoas principalmente, tá? A outra habilidade que o administrador deve ter é a habilidade conceitual, e aí essa é essa habilidade mais abstrata que a gente já falou, tem a ver com entender essa organização como um todo, entender as suas subdivisões, os seus departamentos e as suas responsabilidades como executa, mas também saber trazer essa organização e posicioná-la no macroambiente, né? Que papel essa organização tem no mundo, que papel essa organização tem naquela região, tá bem? Só colocar aqui, a bateria tá acabando, gente. Desculpa. Então vamos para frente. Ainda falando sobre teorias relacionadas à figura do administrador, é importante que a gente entenda que há tipos, né, de gerência e de gestão, tá? Vou tirar aqui. E elas estão distribuídas nessa hierarquia, né, nesses níveis hierárquicos da organização.
O primeiro nível de gerente é o nível operacional, tá? Que tem a ver diretamente com a prática, tá? É onde está a maior quantidade de pessoas na organização, é onde está a linha de produção, é onde está a equipe de vendas, tá? Por exemplo, de uma loja de departamentos, por exemplo, a Riachuelo, né? Então, ali tem que existir entre esse grupo figuras de gerente, figuras de gestão, que comande, né? Que dê dicas, que dê orientações, que cobre, né? Comportamentos, que cobre resultados, tá? Do cotidiano, do dia a dia, do trabalho dessas pessoas, tá? Depois, acima dessa figura, tem a primeira linha de gestão, que são os supervisores, né? Eles têm contato direto com os operários, verificam se o trabalho está sendo feito e coordenam o dia a dia. Então, eu tenho o operário, que é esse grupo que realiza, acima dele eu tenho a figura do supervisor, que é essa primeira linha de comando, né? de poder de execução. Eles que coordenam o dia a dia desse grupo, que é o que põe a mão, que faz a organização acontecer de fato. Subindo acima da primeira linha tem o nível intermediário, que são os gerentes de área, e eles são esse ponto de ligação entre a diretoria, tá? E a função deles é implementar essas políticas, é trazer aquilo que foi decidido lá em cima para o pessoal que está abaixo, orientar essa equipe que está abaixo dele, tá? E, por fim, né, lá na mais alta instância, né, do nível organizacional, está a cúpula da organização. Essa cúpula é um grupo reduzido, né, de diretores e de pessoas que respondem pelo bom andamento e tem um grande poder de decisão da organização, do comando dessa organização. Então, o assunto que a gente está falando aqui tem relação direta com o que a gente falou antes, tá? Das habilidades conceituais e dos níveis hierárquicos. Então, aqui a gente está vendo também os tipos de gerente, também são gerentes que estão vinculados aos níveis hierárquicos, tá? E também a gente vê aqui por esse slide que para cada um deles é cobrado um tipo de resultado, né? Para cada um deles há uma responsabilidade, uma competência que eles têm que dar conta de realizar. O conteúdo que praticamente vai ser sustentador da nossa discussão, né? A gente vai escutar isso por muitas vezes na aula de administração, a gente já escutou, a gente vai falar mais um pouco agora e depois vai ser o nosso próximo conteúdo, são as funções gerenciais, tá? As funções gerenciais são as grandes, né, razões, né, a função para que o gerente serve, né? O que é função? É para o que serve, o motivo de existir, tá? Então, qual que é o motivo de existir? Quais são as habilidades, as competências e as tarefas que esse gerente, né, que esses gerentes têm que saber? E essas funções passam por esses 4 elementos que a gente já viu nas aulas passadas. As funções gerenciais são planejar, organizar, liderar, que pode ser dirigir ou não, e controlar, tá? O gerente, o gestor, o diretor, o supervisor, qualquer uma das escalas, eles têm que saber fazer isso, é claro, dentro do seu limite de atuação. Todos vão ter que ser capazes de planejar, todos vão ter que ser capazes de organizar, todos vão ter que ser capazes de liderar e de controlar, tá? Isso é uma das funções deles, tá? O que é planejar? É olhar para o futuro, é olhar, prever onde eu quero chegar, que alvo eu quero atingir, tá? E tem que responder a seguinte pergunta: aonde queremos chegar, né? Com quais recursos nós vamos, né, chegar até lá, né?
quais ferramentas eu posso acionar para chegar até lá. Então, assim, ele vai prever o futuro, se colocar lá na frente, e isso é planejar. Vamos imaginar que você queira viajar assim que passar a pandemia, fazer uma viagem dos seus sonhos, né? Você vai simplesmente sair e viajar? Acordar naquele dia, trocar a roupa, arrumar uma mala e sair? Dificilmente é assim que funciona, né? Pode até existir, mas planejar, o que significa? É onde eu quero ir, né? Eu tenho dinheiro para ir? Com quem que eu vou? Eu vou sozinho? Eu vou quando? Né? Eu vou em época de aula? Então, assim, isso é planejar. A mesma coisa, as empresas têm que fazer essas indicações. Organizar. A organização tem a ver com dar ordem, né? Dar organização para que a empresa ou a organização, né? Consiga realizar suas tarefas. Porque na bagunça, no desencontro, na falta de clareza, na falta de metas claras, não se chega a lugar nenhum. Por isso que é preciso colocar cada peça no seu lugar, né? Orientar adequadamente. Então, identificar as necessidades, trazer os recursos necessários. Então, a organização tem a ver com o que é necessário existir aqui dentro dessa organização ou na organização para que ela atinja esse objetivo que ela tanto quer. E para isso eu tenho que organizar, né? Para que ela chegue aonde ela quer. Então eu tenho que, eu preciso de funcionários, eu preciso de máquinas, eu preciso de mais dinheiro no caixa, né? Eu preciso fazer uma parceria, o que é isso? Tudo isso tem a ver com organização, que está muito vinculado ao planejamento. Sem se ter um bom planejamento, não se consegue fazer uma boa organização. O liderar tem a ver com a figura do indivíduo mesmo de comando, né? Aquele que tem o poder de envolver as pessoas, de organizar as equipes, de motivar as equipes, tá? Então ele é aquele indivíduo, essa função é aquela de essa energia que esse gerente, que esse supervisor, que esse diretor, tá? Que esse gestor tem que passar para conduzir as pessoas que estão sob a sua responsabilidade. E controlar é uma última função gerencial, que é verificar se as coisas estão acontecendo conforme foi o planejado. Gerenciar não é largar, deixar as coisas acontecerem ao acaso, né? Ou só planejar e esquecer de ver se as metas, se os objetivos eles foram atingidos. O controle faz parte do processo de uma boa administração. A organização que não controla, ela não sabe para onde ela está indo e mais, ela gasta sem saber, né? Ela toma decisão sem ter clareza de o que aquilo traz de consequência. Então, controlar responde a seguinte pergunta: o que estamos fazendo está de acordo com aquilo que foi planejado, que foi pensado como o ideal para essa organização? Tá? Então, essas são as funções gerenciais, tão importantes para que são necessárias na prática desse gestor. Outro elemento importante que a gente está trazendo aqui, porque hoje a gente está falando da figura do administrador, são os papéis gerenciais, categorias de papéis gerenciais que esse administrador executa, tá? E eles são divididos em 3 categorias, tá? A categoria interpessoal, a categoria informacional e a categoria decisorial. Tá? Então, que também está imbuído nessa figura. Então, assim, o que a gente está construindo? É como se a gente estivesse criando um personagem e eu estou trazendo elementos para esse personagem, habilidades para esse personagem,
características para esse personagem. Então eu tô meio que jogando lá no pacote desse personagem que vai nascer, que é o personagem administrador que a gente está falando hoje. Um papel gerencial aí, um papel interpessoal tem a ver nessa questão da... O que é interpessoal? É entre as pessoas, tá? Ele tem esse papel, tá? De representar o grupo aqui. O que significa o interpessoal? Chefe nominal representa formalmente o grupo, então ele é alguém que, no nome, representa uma chefia, representa uma figura de quem tem poder e quem tem autoridade para tomar decisão, formalmente indicado. Não é alguém assim, aquele lá é o nosso chefe. Não, ele foi indicado, ele tem esse cargo, ele tem essa responsabilidade formalmente indicada sobre ele, tá? Ele é líder, tá? Então, no papel interpessoal tem a figura dessa chefia nominalmente indicada, mas tem a ver com a liderança, que é alguma coisa que muitos não têm. Muitos são chefes nominais, porque receberam a indicação desse papel, mas não conseguem ser líderes, né? Porque eles não têm essa habilidade de conduzir adequadamente o seu grupo, estimular a tarefa, deixar claro onde tem que chegar, tá? Então, é um papel que está relacionado a essa interação entre as pessoas, mas que às vezes não é tão simples de ser executado. E ele também, no papel interpessoal, ele tem a ver a questão da ligação. Ele é a figura que liga com outros setores da organização. O gestor, ele não está só ali no grupo dele, ele também tem que articular com outras áreas, com outros segmentos da organização. Dentro dos papéis tem o papel informacional. O que é o informacional? Tem a ver com a comunicação, tá? Ele coleta informações, ele é um monitor, ele é um orientador, ele coleta informações e ele encaminha essas informações para a sua equipe, para o seu grupo. Ele dissemina, repassa essas informações que são importantes, tá? Então, ele é alguém que tem uma voz, tem uma função, um papel de informar, né? De trazer informações importantes para que as atividades que estão sob a responsabilidade dele aconteçam da melhor forma. Então, ele tem que saber, sim, sobre o que está acontecendo na organização, tá? Porque isso muitas vezes causa incômodo nas equipes, quando o seu diretor não é alguém que tenha informação das coisas que estão acontecendo, tá? Então, o papel interpessoal tem a ver com a interação entre as pessoas, e o papel informacional tem a ver com a questão da comunicação desse indivíduo com a sua equipe, tá? E o seu papel de informar. E o papel decisorial, que é um dos grandes papéis do diretor, né, do gestor. É o papel de tomar a decisão. Eu, particularmente, me vejo como uma pessoa de uma boa competência interpessoal e informacional, mas não tanto decisorial. Porque ele assume, ele conhece e ele assume as consequências das decisões dele. Porque ele tem a função de tomar decisão. Isso pode, isso não pode, a equipe vai recorrer a ele muitas vezes, e é ele que vai dizer pode, não pode, faz, não faz, tá? E quais são elementos que explicam o que é esse papel gerencial? Empreendedor, então um bom diretor ou um bom gestor empreendedor, ele, né, é alguém que está vendo, que tá com ideias, que está com projetos, tá? Ele é controlador de distúrbios, então ele toma medidas quando ele vê alguma coisa que está errado para corrigir, para retomar os rumos que de repente não estejam adequados, tá vendo? Ele está tomando decisão. Alocador de recursos, não tem condições de fazer aqui, acabou essa matéria-prima ou esse computador estragou, mas não é por isso que a nossa equipe daí ele vai ficar se lamentando, ele vai ter que ter competência o suficiente para ver se pode comprar, se não pode comprar,
se pode comprar, quanto que pode, se não pode, como utilizar adequadamente esses recursos, tá? Então, isso é uma competência decisorial dele, um papel decisorial de saber alocar e identificar, né, a forma de usar esses recursos. Ele é negociador, tá? Porque ele vai articular com níveis maiores e com níveis menores os interesses das questões que dizem respeito à área dele. Então, ele tem que ter essa habilidade de negociar, né? De pedir, né? De repente, conversar com outro gerente para solucionar algum problema. Isso tem a ver com a questão de ser um bom negociador. Então, são papéis do gerente ser um papel interpessoal, o papel informacional e o papel decisorial. Algumas atribuições do administrador. O administrador é o profissional capaz de planejar estratégias, gerenciar o dia a dia de uma empresa, seja qual for o seu segmento, seja qual for o tipo de organização. Seja uma igreja, seja uma ONG, seja um supermercado, seja uma grande corporação, seja um governo, né, um órgão público. O papel dele é ter competências para comandar, né, tanto o planejamento de futuro, que é o planejamento estratégico dessa organização, quanto comandar a execução do dia a dia daquele setor, fazer aquele setor virar todo dia, né? Porque um é planejamento mais prático, né? Mais técnico, que é o dia a dia. O outro é o planejamento mais estratégico, que são as aspirações futuras dessa organização. E aí a gente vai ver que são atribuições dele. Tornar a empresa na qual trabalha mais lucrativa, conduzir o relacionamento entre empresa, funcionários e fornecedores. Então, assim, a gente vai elencando aquilo que ele tem que saber fazer, ou que está na competência dele, né? Que vai ser exigido dele que ele consiga fazer isso. Então, conduzir o relacionamento, organizar os projetos de marketing, de publicidade, promoção de vendas, tá? Dos serviços e produtos, coordenar a compra de matérias-primas, o estoque e a venda dos produtos finais. Então, verificar, né, se isso tudo está funcionando. Cuidar do orçamento e fluxo de caixa, né? Então, isso é uma habilidade da gestão financeira, né? Auxiliar no processo de definição de metas e estratégias da empresa. Então, a empresa está atingindo as metas, né? Qual é o caminho mais adequado para chegar nessas metas? Então, auxiliar nessa definição tanto das metas quanto das estratégias. Planejar e monitorar ações de sustentabilidade e responsabilidade social. Então, isso é uma competência que é mais recente, mas assim, ele não olhar só para a questão do lucro especificamente, ou da exploração das pessoas, ou da natureza, ou dos recursos que sejam, né, só para poder a empresa ter benefício lucrativo, mas junto com ele vinha essa consciência ética, né, ambiental, humana, cidadã, né, se as práticas daquela empresa, daquela organização são práticas aceitáveis, né, no mundo de hoje, que é tão exigente desse comportamento mais ético e mais adequado mesmo das organizações. Liderar equipes, engajando os colaboradores no alcance das metas da empresa. Então, a gente vê, né, eu tive a oportunidade de fazer o curso lá com a Luísa Trajano, né, do Magazine Luiza, e assim, é encantador ver a habilidade dela de contar como é que o Magazine Luiza conseguiu ganhar um papel de destaque enquanto muitas empresas estavam falindo nessa pandemia, e ela aumentar suas vendas e aumentar seu faturamento. Então a gente vê que isso tudo é uma somatória de boas estratégias, de uma visão de mercado muito, muito interessante, e de uma habilidade de saber conduzir bem as equipes, tá bem?
isso é muito legal para a gente considerar, né, na figura do administrador. Então, continuando aqui na nossa aula, eu dei uma parada para ver se eu conseguia abrir o vídeo para vocês assistirem a palestra da Luísa Trajano, que ela conta, né, como que eles redimensionaram os projetos que eles desenvolveram para colocar o Magazine Luiza, Magalu, né, que é o .com, né, que é a loja virtual deles, os projetos muito inovadores que eles desenvolveram, mas infelizmente é uma aula que só tinha disponibilidade até a data tal, então assim, eu não consigo abrir lá o slide para mostrar para vocês, tá? É uma pena porque assim, foi muito legal conhecer de mais de perto. Eu já sabia, é claro, né, da Luísa Trajano como uma grande administradora, né, como uma grande gestora, mas eu nunca tinha assistido nenhuma palestra dela, um conteúdo específico dela, e assim, para mim foi uma surpresa muito boa, sabe, ver ela como gestora, né, porque ela até já é uma senhora, né, e você acha que assim, a pessoa está um pouco antiquada, ultrapassada, e muito pelo contrário, né, uma senhora muito atenta, muito antenada, né, você vê que é uma grande administradora mesmo, tá bom? E aí, gente, a gente deu, né, até agora, falando aqui desses slides todos aqui, a gente falou dessa figura desse gestor, né? Quem é esse gestor? Essas habilidades, essas competências, esses conhecimentos e características que ele deve ter, né? A gente já tem que ver que esse é o padrão, né, que tem que existir, e já é exigente o suficiente, tá bom? Mas a gente tem que ver que há um novo formato, um novo projeto e um novo tipo de gestão, de gerente, de diretor, né, de administrador, que é o que tem que estar hoje atuando nas organizações, tá? Não dá para ter comportamentos e atitudes, né, e maneiras de pensar que não caiba com os desafios de hoje das organizações, tá bem? Então a gente fiz uma comparação aqui para vocês entenderem o que é essa figura que não é mais adequada, mas que existe ainda muitas vezes nas organizações, e o que é esse perfil desse novo líder mesmo, né, das organizações. O velho gestor, ele é chefe, tá? O novo gestor, ele é um treinador, porque ele capacita a sua equipe e, né, encaminha ela para a tarefa. O velho gestor deseja ter autoridade, né, ser reconhecido, ter poder, né, ter o status que o cargo dele pode trazer. Já o novo gestor, ele, ao contrário, ele distribui esse poder com com a sua equipe, né, com o seu grupo. Então, ele delega poder também para os outros, embora a decisão, a grande responsabilidade de decisão fique sobre a responsabilidade dele, tá? O gestor antigo, ele vai acumulando, né, informação, e tudo é dele, e é ele que sabe, é ele que conhece, ele não compartilha. Já o novo vai compartilhar informações, ele não é o sabedor de tudo, ele assume que tem outros que conhecem mais em algumas coisas que ele, né? E ele vai compartilhando informação. O antigo trata todas as pessoas como iguais, porque acima dele não tem, né, não tem pessoas, e abaixo todo mundo é igual para ele. O novo gestor já olha as habilidades, as características de cada indivíduo, o que cada um pode contribuir. Então, ele é atento às diferenças e às competências de cada um, tá? O antigo, né, o velho gestor, ele opera em clima de previsibilidade e estabilidade. Então, ele é alguém que acha que existe uma rotina, que as coisas podem ser feitas, né, quase que sempre da mesma forma, mas não é assim.
o bom gestor e o novo gestor, ele sabe que ele não tem controle de mais nada, ele atua no caos, ele atua numa situação que está fora de controle. Gerenciar as organizações hoje é saber que você não tem condições de controlar tudo, né? Você até estipula ferramentas de controle para você ter condições de entender, mas assim, não está sob a sua responsabilidade, né? O macroambiente, o ambiente específico influencia demais, né? E a gente está vendo pela pandemia, né? O quanto as organizações estão tendo que se reinventar dia a dia, tanto as grandes organizações quanto as pequenas organizações. Então ele tem que prosperar no meio do caos, que é o exemplo da Luiza, do Magazine Luiza, tá? Que inclusive eu vou, na atividade de hoje, eu vou pedir para que vocês estudem ela. Tem uma pergunta lá para vocês responderem, e eu quero que ela seja o gestor, né, o administrador de destaque que está lá na pesquisa para vocês pesquisarem, tá bem? Porque ela prosperou no caos, né? O Magazine Luiza prosperou no caos. Agora a gente vai assistir um vídeo aqui e eu acho que é importante a gente entender que o administrador não é relações públicas e o relações públicas não é administrador, tá bom? O que é muito importante? Que o gestor, a gente entenda que o administrador é o gestor da organização. Ele comanda a empresa, ele comanda a instituição, ele comanda a organização, ele comanda a fábrica, ele comanda qual tipo de organização for. E nós somos gestores da comunicação e dos relacionamentos dessa organização com seus públicos. Então, o que pode fazer de comunicação aí é responsabilidade nossa. Agora, o que a empresa pode fazer é a responsabilidade do gestor. A gente tem que tomar muito cuidado para não achar que a nossa formação tenha esse poder. Não tem. Ela tem o poder de assessorar, de orientar, né? Mas desde que eu também esteja preparado profissionalmente para dar esse tipo de assessoria, para dar esse tipo de orientação que as organizações precisam, tá bom? Então, nós somos gestores da comunicação e dos relacionamentos, nós não somos os gestores da organização. Eu vou abrir aqui agora para a gente assistir o vídeo, tá bem? Eu tenho que esperar que a máquina espere um pouquinho, ela não tem muita rapidez, né? Como é da gente, o pensamento. Aqui. Então, já tá aqui meio que na ordem, tá? Em um dos slides tinha um link lá, e esse é um link bem legal que fala bastante do site Guia da Carreira, e vai falar bastante sobre a figura do administrador, tá? Qual que é a formação dele, as atribuições, o que ele tem que fazer, tá? Aqui, tornar a empresa mais lucrativa, e aqui vem, né, organizar projetos, monitorar sustentabilidade social. Então, hoje já tem novas temáticas mais modernas que estão caindo, vamos dizer assim, dentro da sacola do administrador, né? Cabe para ele também pensar responsabilidade social, cabe para ele também pensar sustentabilidade ambiental, sim, né? Então, e ele vai ter que fazer isso funcionar na organização. Aqui também fala um pouco sobre o mercado de trabalho, que ele pode trabalhar no setor público, no setor privado, ele pode trabalhar, né, no exterior, ele pode fazer o ideal é que ele tenha formação superior em gestão e administração, tá? Aqui fala um pouco de escolas, tá? 10 coisas que o futuro do estudante, aí fala mais para o estudante de administração. Então, vamos dar uma olhada no vídeo aqui, para a gente acompanhar. Toda pessoa, em algum momento da sua vida, vai atuar como administrador.
Isso porque nós não precisamos apenas de conhecimento técnico. É claro que é importante saber construir uma estrada, saber curar um paciente ou saber construir um computador, mas no final, quem vai fazer tudo isso, quem vai inovar, quem vai executar todas essas ações, são as pessoas. Então, no final das contas, eu preciso garantir com que as pessoas estejam bastante envolvidas nessas atividades produtivas e bastante motivadas. Às vezes, quando as pessoas me perguntam se a administração é uma disciplina ou um curso mais exatas ou humanas, eu respondo, na verdade, a administração vai envolver as duas coisas. E isso é o que é bonito da profissão de administração. Por um lado, o administrador vai ter que resolver problemas. E isso vai ter que exigir muito método, muita análise, dados. Por exemplo, aqui no INSPER nós temos um programa chamado REP, Resolução Eficaz de Problemas, que é uma parceria que o INSPER faz com empresas que convidam nossos alunos para ajudá-las na resolução de diversos problemas. Vamos dar um exemplo. Suponha que você vai ajudar um restaurante a ser melhor administrado. O restaurante ele vai ter vendas que vão variar a cada dia. Então, um dia vai ter mais clientes, outro dia vai ter menos. O final de semana, por exemplo, vai movimentar muito. Então, como é que você vai planejar, por exemplo, os estoques dos produtos que vão ser usados nos pratos? E com relação à mão de obra, quantos garçons você vai ter que ter? No final de semana você vai ter que ter mais gente. Como que você vai planejar a alocação desse pessoal? Então, tudo isso vai exigir muita análise, isso vai ter que ser feito de uma forma bastante criteriosa. Suponha, então, que eu tenha feito a melhor análise e tenha chegado numa solução, numa das possíveis soluções de um problema. E aí, o que eu faço? Quem vai ter que executar, quem que vai ter que chegar na organização e efetivamente implementar o que se quer são as pessoas. Então, eu vou ter que envolver as pessoas, liderar as pessoas, garantir com que todas estejam no mesmo barco e orientadas com o mesmo objetivo. Eu tenho que fazer com que todas tenham um senso de pertencimento na mesma organização. Por exemplo, num restaurante, você tem que garantir que os garçons atendam os clientes da melhor forma possível, entendam o que os clientes querem, garantam uma cordialidade no serviço e tentam resolver os problemas que vão surgir no dia a dia. E aí, isso é similar a uma situação no time de futebol, por exemplo, onde você está, por exemplo, numa situação de ataque, indo para o gol e tem uma pessoa, tem um craque do seu lado que tem mais chance de fazer gol que você. Então, você passa a bola para ele e deixa ele brilhar. Todo mundo, nesse sentido, vai contribuir para essa coletividade. Nas organizações é a mesma coisa. Todos vão fazer parte desse grupo maior que é a organização. E isso é pertencer. E o próprio processo de analisar e resolver um problema vai depender do engajamento de todos. É muito difícil que a pessoa saiba tudo e tenha resposta para tudo. É preciso envolver todas as pessoas da organização e que elas contribuam com ideias para resolver questões que, em geral, são complexas e dependem de conhecimento que uma pessoa tem e outra não tem. É um time. Na verdade, o administrador craque vai misturar as duas coisas que eu falei. Ele vai estimular esse método, essa análise, essa resolução de problemas mais objetiva, tentando se basear em fatos, dados e assim por diante, mas, ao mesmo tempo, ele vai fazer isso engajando todo mundo da organização, fazendo com que todo mundo colabore, todo mundo troque ideias e contribua, no final, a um resultado satisfatório. E, com isso, as organizações se tornarão mais produtivas, mais efetivas no atendimento aos seus clientes, mais duradouras. Parabéns ao administrador pelo seu dia e obrigado por sua importante contribuição para as empresas e para o nosso país. Esse aqui é um instituto da área de oferece cursos de pós ou cursos rápidos, tá? E aqui tem um outro. Opa, não. Aqui. Nossa, acho que eu perdi. Peraí. Então, antes de pôr esse vídeo para finalizar, eu vou apresentar a atividade que vocês vão fazer, tá bom? Essa atividade de fixação, tá? Eu chamei de atividade de fixação. É retomar esse slide, né? Eu vou mandar também
Vou deixar o slide para vocês e a aula. Então, vocês vão assistir a aula e eu vou mandar o slide e vocês vão responder essas perguntas que são nada mais, nada menos de tudo que a gente falou, tá? O que eu vou querer, e aí eu vou completar aqui bonitinho na hora que eu mandar para vocês, é que vocês indiquem aqui, ó, que administrador conhecido lhe chama a atenção e por quê. Eu quero que vocês estudem um pouco a Luísa Trajano, do Magazine Luiza, tá? Que vocês conheçam um pouco do perfil dela, então, como administradora. Então, eu já vou dar, eu acho que eu vou até já mexer na pergunta, pesquise sobre a administradora do Magazine Luiza, né, a gestora Maria Luísa Trajano. E aí, para vocês conhecerem um pouquinho mais da história dela, pode ser assistir um vídeo, alguma coisa dela, para vocês entenderem quem é essa figura tão interessante, tão assim, tão bem posicionada na nossa área, tá bom? Então, são 12 perguntinhas que tem a ver com a nossa aula de agora e que vocês vão responder e tem que estar disponível para mim até sexta-feira que vem, tá bom? Mandando para o meu e-mail. Eu vou colocar lá no sistema EVA, mas também vou deixar no grupo para vocês, tá bom? Então, para a gente finalizar, mais um vídeo aqui. E assim, gente, eu já me despeço da nossa aula. Tem esse primeiro momento de conteúdo. E no segundo momento, vocês vão responder esse material da nossa aula de hoje. Ok? Que a gente falou sobre a figura do administrador. Quer investir na sua carreira gastando pouco? Descomplica tem uma pós-graduação que você pode pagar. São mais de 100 cursos entre... Tchau, gente. Vou deixar vocês... Fala, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Gustavo Periarte, do blog sobre administração. E hoje eu vou responder a famosa pergunta: o que faz um administrador? O administrador é um profissional que pode atuar em diversos tipos de organização, sejam elas empresas privadas, empresas públicas, organizações governamentais, sem fins lucrativos, enfim, o administrador pode atuar em todo tipo de organização. Ele é um profissional que nós chamamos de profissional completo, ou pelo menos deveria ser assim, uma vez que a faculdade de administração ela dá uma visão mais ampla do mercado e oferece uma gama de especializações muito grande no futuro para o administrador quando ele se formar. Então, o administrador ele é um profissional que pode atuar em diversas áreas. Ele pode, ao final da graduação, se especializar e vir a trabalhar com marketing, com recursos humanos, com planejamento, com gerenciamento de projetos, com finanças, na área ambiental, na educação. Enfim, o administrador ele pode atuar em diversos segmentos, seja gerenciando a própria empresa, onde ele atua como um empreendedor, né, que hoje em dia está cada vez mais comum isso, ou então gerenciando uma empresa, né, onde ele será um funcionário contratado para gerenciar a empresa como um todo, ou, como é mais comum, e gerenciar departamentos específicos, onde ele pode ser o gerente de marketing, pode ser o gerente de recursos humanos, o gerente financeiro da empresa, enfim, ele pode atuar em diversos segmentos dentro de uma empresa. E a função principal do administrador é justamente essa, é gerenciar, é criar estratégias, é traçar planos e sempre com o objetivo de atingir essas metas para poder gerar grandes benefícios para a empresa atingir o sucesso em determinados tipos de planejamento que eles fazem. Então, o administrador, a gente pode dizer que ele é a ponte entre a empresa e aquilo que ela quer buscar. É ele que vai fazer o gerenciamento das atividades, pode atuar também na contratação de pessoas, no processo de seleção, pode atuar fora da empresa, por exemplo, numa filial internacional da empresa. Enfim, ele pode atuar de diversas formas dentro de uma mesma empresa. E para ser um administrador é desejável, né, que a pessoa que seja uma pessoa muito organizada, que seja um líder nato, que goste de pessoas, goste de gerenciar pessoas, goste de liderar pessoas. Ele precisa ser visionário, ele precisa ver à frente, ele precisa saber exatamente
quais são os próximos passos que ele vai seguir para poder atingir um determinado objetivo. Ele precisa saber o que acontece no mercado, para ele poder criar ideias, né, novas ações para poder atingir alguns objetivos que ele não conseguia antes, ou que a empresa não conseguia antes. Ele precisa ser visionário, ele precisa ser proativo, ele precisa tomar iniciativa, ele precisa fazer antes das outras pessoas, entendeu? E ele precisa gostar de assumir riscos também, porque administrar, gerenciar, você assume muitos riscos e as responsabilidades são muito grandes. Então o profissional de administração, ele é uma peça fundamental no sucesso, seja de uma empresa que contratou o administrador ou na própria empresa dele, que ele gerencia. Então basicamente é isso que o administrador faz. Parece pouco a gente falando agora, né, em 5 minutos, mas é uma profissão muito importante que está ganhando cada vez mais espaço. Hoje em dia a gente tem muitos administradores saindo da faculdade. Então, se você quer ter sucesso, é importante que você se especialize naquela área que você gosta, para você ser um profissional completo, né? Você poder fazer cursos, você ter uma experiência maior para você poder estar à frente no mercado. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha respondido essa pergunta, essa dúvida que muitos de vocês têm. Tá? Se você conhece alguém que quer seguir a carreira de administrador, envie esse vídeo para ela, mostra para ela, para poder entender melhor o que faz o administrador. Tá bom? No mais, eu agradeço a você que assistiu o vídeo. Peço que você dê um joinha aqui embaixo, que você favorite esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal, é só clicar nesse quadradinho que está aqui em algum lugar.